Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai falar de um assunto muito bom, juros simples, tá? Quando a gente está falando de juros simples, a gente está falando daquele juro que não tem muita dificuldade do aluno responder. Porém, falar de uma coisa é calcular, tá? Com tranquilidade. Vocês vão observar que durante a aula a gente vai fazer alguns exemplos, vou mostrar passo a passo o significado de cada um, os juros, capital, o I, tá? Que é taxa, o T, que é tempo. Então, eu vou mostrar cada um como você aprender a trabalhar e entender como responder com facilidade uma questão de juros simples. Tudo bem? Então vamos lá. Então observa aí. Juros simples é o acréscimo feito a determinado capital no decorrer do tempo. Para determiná-lo, calculamos o produto entre o capital, a taxa de juro e o tempo. O juro simples é calculado tendo como base o valor inicial, conhecido como capital, a taxa de juro e o tempo. Também isso aí é muito importante, tudo bem? A fórmula do juro simples é J igual a C, que é capital, vezes I, que é taxa, vezes T, que é tempo. Tudo bem? Em que, observa aí, o J, juro, o C, capital, o I, taxa, tá? A taxa de juro. E o T é o tempo. Deixei bem escrito aí. Para calcular o juro simples, basta entender os valores na fórmula e realizar o cálculo. Além do juro simples, existe também o juro composto, que possui um acréscimo maior ao decorrer do tempo. O que é um juro simples? O juro simples é um tipo de juros corriqueiro no nosso cotidiano. Quando atrasamos um pagamento de uma conta, por exemplo, é bastante comum a cobrança de juro e multa, certo? Essa cobrança é feita em cima do valor da dívida, ou seja, quanto maior o seu valor, maior será o juro. Sendo assim, o juro é o valor acrescentado a um capital ao longo do tempo. Então, olhamos aí o significado. Qual é a fórmula do juro simples? A fórmula do juro simples é J igual a C vezes I vezes T. Observa bem o significado de cada letra. J, juro. C, capital. I, taxa de juro. E o T é tempo. Então vamos sempre observar esses aí. Mas também temos o montante. A fórmula do montante, observa que está lá abaixo, ó. Tá? O montante é outro conceito muito importante no estudo do juro simples. Conhecemos como montante o valor do capital somado ao juro, geralmente representado por M. Esse M aí, pessoal, é o que a gente vai falar, a representação dele. A fórmula para calcular o montante é M, montante, que é igual a C, ou seja, o C é capital, mais o J. Quem é o J? Juro. Então, nós temos as duas letras lá em cima, se vocês observarem bem. Então, vamos lá. Vamos aqui observar o exemplo 1, tá? Observe aí, um capital de R$600 foi investido em um tesouro direto, tá? Com uma taxa de 12% ao ano.
Esse Azinho aí, olha, tem 12% e tem 2A juntos, quer dizer ao ano. Tudo bem? Para ser retirado após 5 anos, qual será o juro ao final desse tempo? É fácil. Primeira coisa, nós temos que tirar dados daí. Quem é meu C? 600 é meu capital. A minha taxa aí, 12% ao ano. O tempo, 5 anos. Então aí é só aplicar. Que aí nós temos. Para calcular o juro, escrevemos a taxa de 12% de um decimal, pois sabemos que 12% são equivalentes a 0,12. Tudo bem? Então esse 0,12 aí é porcentagem, ou seja, é como digo lá, 12 dividido para 100, que é igual a 0,12. Esse símbolo de porcentagem aí, a gente transforma ele em 100 e divide 12 dividido para 100, tá? Que é esse númerozinho aí, 0,12. Daí a gente só faz a aplicação agora. Põe a fórmula e vai à substituição. G é igual a C vezes I vezes T. Substituindo, nós temos 600 vezes 0,12 vezes 5. Ou seja, 600 vezes 0,12 é igual a 72. Vezes 5 é igual a 360. Então, o meu juro aí é igual a 360. O juro recebido após 5 anos será de R$ 360. Caso queiramos calcular o montante, nesse caso aí, ó, se fosse pelo montante, nós vimos aqui o juro simples, certo? Caso queiramos calcular o montante, basta somar o juro com o capital. Aí a gente vai saber, montante é quem? É o meu capital inicial, que eu tinha. Mais quem? Mais o juro após 5 anos. Caso eu vou ter R$ 960. Então esse é o meu montante. Tudo bem? Então vamos aqui ao exemplo 2. Durante quanto tempo um capital deve ser mantido em investimento a juros simples, com taxa de 2% ao mês? Observe aí que nesse caso aí, ó, perto do 2%, antes lá era AA, agora é AM, ao mês. Tudo bem? Para que ele, tá, gere um montante que seja o dobro do capital investido. Então vamos lá. Então observe aí que é bem simples e bem fácil. Se o montante será o dobro do capital, então o montante aí é 2 igual a 2C. Então é 2 vezes o meu capital. 2 vezes o capital que eu vou investir, certo? O que eu quero ter é o que vai aparecer aí. Logo, tá? O juro deve ser igual ao capital, ou seja, J igual a C. Então aí não tem para onde correr. Usando a fórmula que a gente tem, vamos usar. Capital é igual C vezes 0,02 vezes T. Isolando a letra T, tá? Nós vamos ter C dividido para C. Tá? O C sobre C é igual a 0,02T. Mas aí vai pergunta, C dividido para C é igual a 1, porque a gente já sabe quem está lá. É igual a 1, que é igual a 0,02T. Trocando de lugar, botando o T na frente e 1 atrás, vai ficar T é igual a 1 dividido para 0,02. Ou seja, nosso T aí vai ser igual a 50 meses. Nesse caso aí, 50 meses corresponde a 4 anos e 2 meses. Tá? Portanto, aí, nesse caso, a minha alternativa correta aí seria a letra E. Tudo bem?
Então vejamos aqui um exercitando. Então quando a gente fala de juro, pessoal, a gente vai voltar lá ao exercitando, quando a gente fala de juros, a gente tem que estar sempre prestando atenção às fórmulas, tá? Porque o juro ele trabalha sempre junto com o montante. Você descobre o juro, quanto ele vai ganhar no mês, e soma. Você tem aquele juro, ganhou um juro em cima daquilo, você empresta aí. Você tem 10 reais. Você faz negócio com uma pessoa, eu te dou 10 reais. Eu vou te cobrar 20%. Ele vai te pagar 12. Vai te pagar os 12 reais. Ou seja, 2 reais a mais que aquele. Certo? Então o juro vai ser de 2 reais. Então quando ele fala assim, eu quero um juro de 2 reais. Quanto é que vai dar o montante? É o 10 mais 2. Tudo bem? Então vamos voltar lá. Qual deve ser o capital aplicado a uma taxa de juros simples de 10% ao ano? Para que em 6 meses, tá, a renda seja aí, olha, de R$ 217,50 de juro. Eita, o negócio aí tá é bom, hein? Quando a gente vê assim, ó, uma questão dessa, o cara diz logo assim, capital aplicado do juro de 10%, para que 6 meses, daqui a 6 meses, a renda seja de R$ 217 reais, só de juro, capital foi bom. Vamos descobrir lá, né? Então, olha só, pessoal. O que a gente pensa que é uma grande coisa, uma grande dificuldade, é uma coisa bem simples. Vejamos aí. Os meus dados. J é igual a quem? Olha aí, eu já sei que o juro está ali, ó. O juro está na questão, certo? R$ 217,50. Quem é minha taxa? Né? Que é o I. É 10% ao ano. E o tempo? 6 meses. Ou seja, 0,5 ao ano. Certo? Metade. Utilizando a fórmula, nós vamos ter aí J igual a C vezes I vezes T. Trocando tudo, nós vamos descobrir o capital. Então vamos lá. 217,50, que é o J, que é igual ao capital, que a gente não tem, está procurando, o I, tá? 0,1 vezes 0,5. 217,50 é igual a 0,05 C, ou seja, o capital, porque quando você multiplica 0,1 vezes 0,5 é o próprio, né? Só que acrescentando mais um zero. Então esse 0,05 é a multiplicação desses dois números acima. Tudo bem? Então troca a letra C de lugar. A letra C vai para o primeiro membro e o que não tem letra vai para o segundo. Ficando aí, a gente isola o C, vai ficar C é igual a R$ 217,50 dividido para 0,05. O capital aí é igual a R$ 4.350, tá? Então aí a gente já sabe, ó, qual deve ser o capital aplicado para me ter um juro desse aí. Então eu já sei, ó. Portanto, aí a minha alternativa é a letra A. Então observem aí, pessoal, que nessa aplicação ele só quer saber quanto eu vou aplicar para me ter um juro desse aí durante 6 meses. Tudo bem? Então, quando a gente fala disso, é só lembrar qual é a fórmula. Lembrou qual é a fórmula do juro simples? Aplicou, você acha fácil, 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 tá? Não tem dificuldade nenhuma. O problema aqui é só você prestar atenção. Esse é o grande problema. Se não tiver esse problema, matemática nenhuma ou qualquer outra disciplina, se você tiver um pouquinho de atenção, show, você tira com maior facilidade.
qualquer exemplo, qualquer aula, qualquer explicação. Juros simples é isso. É só você lembrar da fórmula, aplicou, achou. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.